Nós estamos falando de restaurando o altar e terminaremos essa série no próximo domingo, literalmente com o título Restaurando o Altar. Eu quero dar o título dessa mensagem, Conhecendo o Segundo Altar, ou o Altar da Comunhão. Mas vamos ler a palavra que logo nós entenderemos. Diz assim, Êxodo 25, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. É importante essas duas palavras, santuário e habitarei. Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Depois vamos em Levítico, que é o próximo livro, no capítulo de número 6. Verso de número 11, 12 e 13. Levíticos, número 6. O verso de número 11, 12 e 13. Diz assim. Depois falava do sacerdote, tá? Aquele que estava fazendo culto no templo. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para outro lugar, um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. O fogo é tremendo, é lindo isso, irmãos. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Nós conhecemos o primeiro, nas duas mensagens anteriores, que são muito ligadas. Nós vimos que o nosso primeiro altar nós constituímos em nossas casas, né? Que é o nosso altar da intimidade, aquele que eu busco e encontro ao Senhor, aquele que eu dedico ao Senhor. Nós vimos muito forte a comparação de Abraão, dois homens que tiveram uma mesma chamada. Abraão, que teve uma chamada muito específica para levar um povo para uma terra que Deus tinha preparado para eles. Havia um plano de Deus na vida de Abraão e na vida de todo um povo. É lindo isso, irmãos, porque Deus não é um Deus egoísta. Deus, Ele tem um plano para todos, sem exceções. E é lindo porque nós vimos que dois homens chamados juntos, Abraão e Ló, a diferença, vocês lembram disso? De um homem que tinha altar e de um homem que não tinha altar. Nós vemos a Bíblia sempre Abraão levantando altares, mas Ló não, e o destino deles foi totalmente diferente. Tanto é que a continuidade da história, e até mesmo aonde nós lemos, nós vemos que a história de Abraão continua. Abraão, um homem que levantava altares a Deus, levanta os seus descendentes, e os seus descendentes continuam a história do seu pai. Assim foi com Isaac, assim como foi Jacó, assim foi com José. Nós vemos que a geração do pai, do filho, do neto e do bisneto continua na mesma direção da chamada que Deus deu para Abraão. Só que chega no momento da história em que nós conhecemos, e aí nós vemos a importância de um homem que tem altar no legado que ele deixa para os seus filhos e para a sua geração, é que nós vemos que José, mesmo no Egito, não deixou de acreditar no Deus que chamou o seu bisavô. Um homem que tinha altares deixa um legado para os seus filhos. José estava no Egito. Nós vemos José honrado no Egito. Nós vemos que José acreditava no Deus a qual chamou
toda a sua família para uma grande história. Só que nós vemos que de repente José morre, mas eles estavam no Egito. Eles já não estavam na terra prometida, eles estavam no Egito. Havia um faraó que dominava aquele povo, e eles clamaram. E na mesma linhagem de Abraão, na mesma linhagem da promessa, na mesma descendência, Deus chama um homem chamado Moisés. E nós percebemos algo, que Deus tem um encontro com Moisés, com o fogo. O fogo que ardia e não se consumia, o fogo que não se apagava, chamava Moisés. Havia um fogo que ardia. Eu imagino que aquele fogo chamou a Moisés no seu íntimo, no seu interior, e aquilo lhe chamou a atenção. E Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. Moisés liberta aquele povo. Começa Moisés a dar um rumo à história que um dia Deus chamou a Abraão. Aquilo que Abraão foi chamado para conduzir, depois de muitas gerações, continuava a mesma. A história de Deus não muda. A história de Deus, irmãos, ela é única. A chamada para toda a igreja da terra é a mesma. A chamada que nós temos é de conduzir um povo a um reino que Ele nos tem preparado. A chama dele arde para nos chamar e dar um destino para todo um povo, ao qual Ele nunca abandonou. Pode estar no Egito, mas Ele continua acreditando e amando aquele povo. E nós vemos que a chamada de Moisés é tremenda, irmãos, vocês conhecem a história. Só que chega num momento em que faltava algo. Então Deus diz para Moisés: Moisés, tu levantarás um tabernáculo. Chama todos para trazerem oferta. E Deus começa a dar uma medida do tabernáculo. É lindo, porque Ele fala: o tabernáculo terá 43 côvados de comprimento. Um côvado é mais ou menos isso aqui, irmãos. O côvado vem de cotovelo até a mão, entre 43 e 50 centímetros. Ou seja, tinha mais ou menos 25 metros o tabernáculo. Não era nada grande. Era como um terreno da tua casa. 25 metros de comprimento por mais ou menos 15 de largura. E Ele diz: e você vai começar a fazer esse tabernáculo. Ele começa a dar medida. Só que é interessante a Bíblia. Ele começa a dar medida desde o seu lugar santo, do seu lugar santíssimo. Ele diz: você vai fazer uma arca. E essa arca, ela será toda de ouro, revestida numa madeira de cetim. Ali dentro você vai colocar as tábuas da lei, a vara de Arão, um pouco do maná que sustentou vocês no deserto. E esse será chamado de propiciatório, em cima. E Ele dá todas as medidas. E ali você colocará uma cortina, Moisés. E esse será um lugar chamado, que é lindo, como se diz em hebraico, Kadosh HaKormashim, o Santo dos Santos. E depois, Moisés, na frente você vai fazer um altar, logo na porta. Aquilo se chamará o altar de incenso. Também se faça de ouro, todo de madeira, de acácia, mas revestido de ouro. Do outro lado, Moisés, você faz uma mesa e coloca 12 pães, que serão a 12 tribos de Israel. Do outro lado você coloca um candelabro, aonde terá um fogo que também não poderá se apagar, e aquele fogo iluminará o lugar santo. Moisés, você revestirá a tenda. Primeiro será um linho branco, depois um púrpura, e depois você faz um tecido de pele de carneiro. E o último, Moisés, você faz de pele de texungo dos animais que você trouxeram lá do Egito. Esse será o lugar santo, e ali você fecha e coloca uma porta. Em frente a essa porta, Moisés, você faça uma pia de bronze. E logo depois da pia você faz um altar de sacrifício de 1,5 metro de altura por 2,5, mais ou menos por 2,5. Ali você faz uma grelha, nos seus 4 pontos coloca um chifre, algumas argolas, embaixo se colocará o fogo.
Aí você fecha, Moisés, todo, e você faz uma porta de entrada, de acesso ao tabernáculo, e ali queimarão sacrifícios a mim, e ali eu habitarei no meio do seu povo. Moisés, não é só isso. Você coloca as 12 tribos de Israel, muito bem organizadas, 3 à frente, 3 atrás, 3 de um lado e 3 ao outro, e eu habitarei no meio do seu povo. Irmãos, é tremendo, porque Deus começa a dar as medidas a Moisés, e ele começa do lugar santíssimo de ouro puro. O mais lindo estava por dentro. Quem passava por fora do tabernáculo, Fábio olhava e via uma pele de um animal que era horrível. Mas o que estava belo estava por dentro. Todas as medidas exatamente calculadas. Irmão, o que está lindo? Deus quer reconstruir a gente, o nosso altar, de dentro para fora. Eu falava para minha esposa, é muito interessante, porque esses dias eu vi um rapaz pregar muito bonito, prega muito bem, é tremendo, muita unção. Só que quando a câmera passou assim pelo público, eu via que 70% eram mulheres, jovens. O Espírito Santo fala no meu coração, se ele fosse feio não teria todos os seguidores que tem. O Espírito Santo continua falando no meu coração, porque infelizmente os olhos da igreja olham para o que é belo em primeiro lugar. E Deus diz que o ouro, o mais lindo, está aqui dentro. E meu irmão, não importa a casca que você tem, não importa se você tenha vindo do Egito, isso é muito forte, irmão. Não importa se a tua casca de fora tenha vindo do Egito, se lá dentro está o ouro do Espírito, é formado pelo Senhor. Tem gente que é só casca, tem gente que é só bonito por fora. Ei, meu irmão, você se vestir como crente, andar como crente, não quer dizer que o que está aqui dentro é crente. É tremendo, irmãos. E sabe que é forte, porque ele dá essa instrução, e logo em seguida Deus diz para ele: você vai levantar uns homens que serão responsáveis em manter o fogo aceso. Esses serão os sacerdotes. Pega o teu irmão Arão e toda essa família da tribo de Levi e consagre-os para ser sacerdote. E Arão, ele terá que pegar e colocar fogo no altar toda manhã. E ele colocará o sacrifício em cima, e aquilo queimará. Ele terá que pegar o fogo que está queimando no altar de sacrifício, e esse fogo ele levará para dentro no altar de incenso. O fogo do altar de sacrifício alimentará o do altar de incenso, e queimará ali essa fumaça, e essa fumaça do incenso inundará o lugar santo e o lugar santíssimo. E quando eu li isso, eu me lembrei daquela passagem que está em Apocalipse, que as nossas orações, elas são como incenso queimando no altar. E diz que é tremendo, irmãos, porque Deus só se manifestava quando toda a fumaça do incensário enchesse todo o lugar santo, o Kadosh, a Kormachim, o lugar santíssimo. Só poderia a manifestação de Deus só se apresentava a sua glória no meio do seu povo, quando o altar de incenso queimando inundava tudo aquilo ali. E é tremendo, amor, porque Deus, ele teve um projeto. Ele diz assim: eu preciso restaurar, eu preciso trazer de novo um altar. E ele está bem no meio do seu povo. Todo mundo que se levantava para amanhã, saindo da sua casa para poder trabalhar, ele olhava e ele via o santuário.
A palavra santuário, no hebraico, ela tem uma conotação muito forte, irmãos. Ela quer dizer morada. A palavra no original quer dizer morada. Mas essa mesma palavra, quando você olha lá no original, essa palavra habitarei, ela seria mais ou menos que uma se chama tabernáculo e outra se chama tabernaculou. Então quando nós lemos aqui em 25, e construirá para mim um santuário e eu habitarei nele, a palavra tem duas conotações, uma de morada e outra de habitar. E quando eu li isso foi muito forte, isso tocou meu coração, porque o Espírito Santo me falava, uma coisa é você morar em algum lugar, outra coisa é você habitar. E eu falava, como assim, Senhor? Ele dizia assim, aonde você mora? Eu falava, hoje eu moro na casa da minha mãe, na rua Capivari, número 915. Ele falou, é bem desse jeito. Morar é você ter endereço, habitar é você viver em um lugar. Deus diz assim, eu não quero somente ter um endereço, eu quero habitar no meio do meu povo. Ou seja, meu irmão, eu não posso vir na igreja somente por vir. Aqui é o endereço do santuário que Deus quer. Ele quer habitar no meio do seu povo. Deus não quer morar. Deus não quer ter um endereço, o nome do crente. Deus quer habitar no meio do seu povo. Então Ele coloca o tabernáculo bem no meio de toda a população, porque Ele queria habitar. É lindo, irmãos. Deus tem que estar no centro da sociedade. Hoje Deus não precisa somente habitar no coração do crente. Deus precisa voltar a ser o centro da sociedade evangélica. Nós temos que estar nos levantando e olhando para o altar. O altar ficava na entrada. Eu não poderia ir para o lugar santo, nem ao Santíssimo, sem antes eu passar pelo altar de sacrifícios. O sacerdote diz que tinha que colocar fogo no altar toda manhã e toda a tarde. E ele não poderia colocar em cima o seu sacrifício se o fogo não estava aceso, irmãos. Isso é muito forte. Eu não posso queimar sacrifício se o meu altar não está aceso com a chama. E meu irmão, o combustível do fogo, quem tem que colocar é você. É você que coloca fogo no altar. E nós temos que deixar de encontrar culpáveis para o fogo que secou e se apagou dentro de nós. A responsabilidade do fogo está nas suas mãos. É você que alimenta o fogo. É você. Toda manhã e toda tarde, irmão, não adianta. Não adianta você alimentar o fogo só no domingo. O altar tem que ser alimentado todos os dias, diz o Senhor. E é tremendo porque o fogo que era passado do altar de sacrifício era levado para o altar de incenso. Nós não podemos ser como Nadab e Abiú, que colocaram, diz a Bíblia, em Levíticos 10, um fogo estranho. Essa história depois você pode ler. E diz que os dois morreram, porque levaram um fogo que não tinha sido retirado do altar de sacrifício. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, descendentes de sacerdote, autorizados a entrar no templo. Eles tinham feito 7 dias de consagração junto com seu pai. E diz em Levíticos 10:10, Deus matou eles, porque eles levaram fogo estranho ao altar de incenso. E meu irmão, eles pegaram um fogo qualquer e chegaram e botaram um fogo, e disse que aquela fumaça subiu. E disse que quando aquela fumaça subia, as pessoas diziam: a glória do Senhor se apresentará. Diz que Arão e Moisés, quando queimavam no altar e levantavam suas mãos,
para abençoar o povo. Diz que a glória de Deus se manifestava, que ela era vista aos olhos nus, humanos. Diz que quando aquele fogo e aquela fumaça, ela chegava ao nariz do Senhor e inundava aquele lugar santíssimo, diz que a presença de Deus se manifestava, e eles saíam e abençoavam o povo. Mas aqueles rapazes quiseram levar para um altar um fogo estranho, e Deus fulminou e matou eles. Meu irmão, e tem muita gente querendo derramar a glória de Deus com fogo estranho em cima do altar. Ei, Deus não aceita fogo que não tenha saído e tenha passado de um altar de sacrifício. O altar de sacrifício eu e você temos que colocar. Sou eu que tenho que sacrificar. Sou eu que me apresento no primeiro lugar, no primeiro altar, e começo a sacrificar. Você sacrifica quando você começa a estar nas medidas de Deus. E diz que houve uma reprovação sobre a vida de Nadab e Abiú na sua chamada sacerdotal, irmão. Isso é muito tremendo. Tem pessoas que estão queimando fogo estranho, mas são reprovadas por Deus e estão morrendo. Sabe por quê, irmãos? Porque e sabe que é tremendo que diz a Bíblia? Que Deus matou eles para mostrar para as gerações a diferença entre o imundo e o profano. Ei, irmão, nós não vamos conseguir nunca transformar coisas imundas em coisas santas. Deus conhece muito bem o impuro e o puro, o imundo e o profano. E não adianta você querer pegar coisas da tua medida, da maneira que você acha que é de Deus, e querer colocar no altar como se fosse de Deus. Que Deus é muito claro e diz que fique para as gerações a diferença entre o imundo e o profano. E não adianta, meu irmão, e a glória de Deus só se manifesta nas coisas que estão na medida de Deus. Moisés teve que fazer exatamente a medida que Deus tinha dado para ele. Não é a minha medida, não é como eu quero, é como Deus quer. Não adianta eu fazer o altar do jeito que eu quero, não existe uma medida exata. Existe um fogo que tem que alimentar, o fogo tem que ser da maneira correta. O problema é que nós queremos sacrificar de qualquer jeito, nós queremos colocar o fogo de qualquer jeito, mas a glória de Deus não se manifesta em altar que não tem a medida correta. Irmãos, nós temos balizadores na vida. Eu imagino Moisés chegando e fazendo, e de repente ele passando 1 centímetro a mais, e Deus falou: Moisés, ei Moisés, a medida está errada, é um pouquinho mais para cá. A nossa Bíblia hoje é o nosso balizador. A palavra hoje é a minha medida. A medida que Deus quer é a correta. Para a glória dele se manifestar, nós temos que estar na medida de Deus. Amém, igreja? Não é da maneira que eu quero, é da maneira que Deus determina. Eu sei que você conhece muito bem quais são as suas medidas. Eu sei que você conhece muito bem quais são os seus limites. E quando eu falo de limite, não estou falando de paciência, porque tem que falar assim: eu estou no meu limite, estou por explodir. Não, não é esse tipo de limite, hein? Eu estou falando de quando você passa do limite na tua vida santa, da pura para a profana, da limpa para a imunda. Deus não aceita fogo estranho. Nadab e Abiú morrem. E é tremendo porque quando
Quando Josué, ele recebe a terra, ele conquista um pouco mais à frente dessa história, depois de Moisés, que Josué ele fica como um sucessor de Moisés. Quando ele toma a terra e vai estabelecer a terra, a primeira coisa que ele fala assim, vamos levantar um tabernáculo. Quando ele levanta o tabernáculo no capítulo 18, ele faz a mesma coisa, ele pega todas as medidas que Deus tinha dado para Moisés, e ele faz o mesmo tabernáculo, coloca as tribos à frente e atrás, todas da mesma maneira, e aquele lugar é chamado de Siló. Durante 329 anos, o tabernáculo e o altar ficam em Siló. E todo o povo já conquistado a terra, tem o tabernáculo no centro da sua vontade. Irmãos, o que Deus falava muito ao meu coração, que nós temos que ter um altar de comunhão novamente levantado no meio das nossas vidas. Não somente na minha vida, mas um altar de comunhão que une a toda a igreja. E é tremendo porque Deus dá todas essas medidas para Josué, e numas escavações feitas há mais ou menos 15 anos atrás, em Siló, eles descobrem que tinha dois altares em Siló. Um no lugar mais alto e o outro no lugar intermediário. E quando o povo de Josué toma a terra, e a terra era a terra de Canaã, que tinha sido habitada pela profanação dos netos, dos filhos de Ló, que nós vimos, do incesto, gente desviada, totalmente fora, eles começaram a adorar outros deuses. Então Josué diz assim para o povo, olha, Deus diz para Josué, vocês chegam em Siló, e já não construam mais o templo nos lugares mais altos, busquem um lugar intermediário, porque eu não quero que vocês adorem em lugares aonde eram adorados outros deuses. O que Deus estava querendo dizer era, olha, vamos apagar uma história anterior de adoração e reconstruir uma história nova em um lugar novo. Quando eles descobrem os dois altares em Siló, eles começam a discutir qual que é o altar correto e qual é o altar que não é correto. Existe um que é fora da medida, em Siló. Outro é exatamente as medidas que Deus fazia. E o tremendo é que, ali nessa cidade, aconteceu algo tremendo. Foi aonde Ana, durante muito tempo, ia sacrificar a todos os anos, naquele altar, e aonde o sacerdote Eli abençoa a vida dela, e ela recebe a sua maior bênção, que é Samuel, e que entrega nas mãos de Eli. Durante muito tempo, disse que o coração de Ana, ela iria sacrificar naquele mesmo altar. Só que a Bíblia diz, e nós lemos, que o sacerdote, ele tinha que pegar a cinza de um altar, e antes de restaurar o fogo, e assim, a cinza ela cobre a chama. Quando você faz um churrasco, né, Cleo, assa carne, sabe que de repente a cinza ela encobre, mas você tem que retirar toda a cinza, e lá embaixo ainda tem um fogo aceso. Então o sacerdote, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que pegar aquela cinza, e nós lemos que ele tinha que levar num lugar limpo. Ele não tinha que jogar a cinza fora, ele tinha que pegar aquela cinza e jogar num lugar limpo. Irmão, isso é muito tremendo, porque o Espírito Santo me disse algo fantástico. As cinzas são as pessoas que um dia foram fogo, que viraram cinza, que deixaram de queimar. Mas sabe o que é o tremendo? Porque a igreja, quando alguém cai, quando alguém peca, nós jogamos fora. E Deus diz, não, você retira a cinza e coloca num lugar limpo.
E eu fico indignado, irmãos. Eu sei que tem gente profana em cima de púlpito. Eu sei que tem pastor e pregador sem vergonha, camarada, que não vale nada. Mas eu fico indignado quando eu vejo alguém que pega o pecado de alguém que caiu e estampa para os outros. Sabe por quê? Porque esse camarada que um dia foi usado por Deus, ele é uma alma. Ele não tem que ser jogado fora. Ele tem que sim ser colocado num lugar limpo. Ele tem que ser cuidado. Quantos aqui que já são cinzas? Quantos que foram apontados os seus erros, estampados os seus pecados e jogados fora, que antes eram supervalorizados, mas porque caíram são abandonados e jogados fora. Ei, sacerdote, escute uma coisa. Deus precisa levantar uma geração de sacerdote que dá destino para cinza, mas que também coloca fogo no altar. Tem pastores que só tem jogado cinza fora. Tem gente só apontando o pecado dos outros. Mas o Senhor diz que primeiro você coloca a cinza num lugar, mas você tem que colocar fogo no altar. Nós precisamos nos levantar, irmãos, em pessoas que pegam a cinza no colo, mas também que continuam colocando fogo no altar. A cinza não se pode jogar fora. Ana clamava naquele lugar. Ana chorava no altar de Siló. Ana requeria algo que ela não tinha. Isso é muito tremendo, irmãos. E diz que todos os anos ela e o seu marido iam sacrificar no altar de Siló. Já vou terminar, escute. Quando a gente faz um fogo, a gente bota fogo numa churrasqueira, alimenta o fogo, e você bota a mão assim e fala assim: eu só vou colocar a carne na grelha quando o negócio estiver bem quente. Aí você olha, coloca a mão e diz assim: não, está frio. Mais fogo. E você alimenta o fogo, aí você fala assim: não, agora está ficando quente. O interessante é que quando você bota fogo numa churrasqueira com carvão, não tem cheiro o fogo. Quando você bota a lenha, pode ser que tenha algum, mas não dá cheiro. É um cheiro momentâneo. Só que quando você coloca uma carne em cima do fogo para queimar, para cozinhar, é bem assim. Olha que você vai entender. De repente o teu vizinho assim pode ser 3, 4, 5 casas para o lado. Aí ele está fazendo fogo, ele bota a carne, de repente você começa assim, ó. Rapaz, tem gente que manda uma carninha. Ei, meu irmão, o que tem cheiro não é o fogo, o que tem cheiro é o sacrifício. Então sabe como é que é? É assim, ó. Eu vou explicar para você vai entender. Dá licença aqui, irmão Lécio. É assim, ó. Todo mundo me vê, vem para cá, para cá. É assim, ó. Sabe como que é, sacerdote? Eu vou te ensinar. Você sabe como é que Deus olha para Ana? Aquela mulher que clama pela presença, que precisa de uma geração para dar destino, que vai direto no altar e queima. Quem sabe quantas cinzas do fogo que Ana colocou. Aí ela chega num dia desesperada, em que ela já não tem mais esperança. Diz que tanto era o choro de Ana, que diz que ela chorava tanto, eu imagino que ela estava falando em mistério, porque Eli chega para ela e fala assim: irmã, você está doida, você está bêbada? Ela fala: não.
eu estou clamando porque eu quero gerar. Porque a minha geração não pode parar. Porque o que Deus tem para mim eu quero continuar. Tem que passar para o meu filho. Aí ele fala: Ana, você trouxe o sacrifício? Ela fala: eu trouxe. Aí ele fala assim: deixa eu botar fogo. Deixa eu botar fogo no altar. Então ele começa a colocar fogo embaixo daquele altar. E a grelha começa a esquentar em cima. Aí ele fala: você trouxe o sacrifício? Eu não trouxe, como todos os anos. Então ele pega e começa a colocar aquele fogo, aquele animal em cima do altar. E aquele fogo começa a consumir aquela carne. E Deus está lá em cima. Jesus à direita, o Espírito Santo à esquerda. E os anjos adorando, porque Deus só presta atenção naquilo que adora. E os anjos estão lá: santo, 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 santo. E Deus está com seus olhos fixados nos anjos. E de repente Jesus diz assim: Pai, quem é meu filho? Você não está sentindo? Ele diz: o quê? Olha o cheiro da carne queimando. Olha o cheiro da carne queimando. Meu Deus. Aí Deus levanta e olha. E o cheiro do altar de Ana começa a chegar. Ei, meu irmão, bota a carne para queimar. Bota a carne para queimar, que a fumaça vai subir. O cheiro sobe. E Deus diz: agora eu vou descer para comer com Ana. Agora eu desço na terra. Deus desce no altar de sacrifício. E o sacerdote diz: Ana, vai em paz, porque hoje o que você sacrificou chegou no altar de Deus. Ei, meu irmão, se coloca de pé. Ei, deixa a carne queimar. Você sabe por quê? Que o primeiro altar está na entrada. E tinha que ser de holocausto, porque a carne tem que queimar. A carne tem que morrer. A carne tem que morrer. Ah, bota fogo nesse altar. Ah, coloca fogo nele, porque enquanto mais você coloca fogo, mais a carne queima. Quanto mais a carne queima, mais o cheiro sobe. Existe um altar para você levantar. Existe um altar para você levantar, meu irmão. O primeiro altar é o altar que você faz na sua casa. É o altar da intimidade. Ah, mas aquele que inunda o lugar santo, aquele que permite a glória se manifestar, é aquele que a carne queima. Aquele que a carne queima. Vamos adorar. Meu Deus, deixa a carne queimar. Deixa a tua carne queimar. Ei, não seja como Nadab e Abiú. Não coloca fogo estranho, coloca fogo santo. Ei, o Senhor quer te entregar. Arabamachau e Ramadasé Duribibanasai. Nós te adoramos, Senhor. Ei, rodeado de anjos, onde Deus adora Ele, coloca lenha. Coloca lenha nesse fogo. Coloca lenha nesse fogo. Coloca carne pra queimar. E a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa, diga isso. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim. Aleluia.
como os seus olhos em chama. Isso, adore! E eu perguntei Sobre os seus olhos. Isso, adore! Adore! Se você quiser pular, pula! Se você quiser dobrar o joelho, dobre! Mas adore a Ele no altar! E o fogo nunca Adoro, o fogo nunca apaga! Nunca apagará, não! O fogo dele nunca apaga! Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Ei! Contra ele ninguém pode! O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não. Isso, adora ele! Bota a lenha nesse altar! Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Oh, Deus maravilhoso. Segura. Isso. É você e ele, é você e ele. É você e ele no altar hoje. Ei, Deus está te entregando algo hoje. É no teu altar, é no teu altar. Só que tem que queimar a carne. Deixa a carne queimar. Ai, meu Deus, é cheiro agradável para ele. É nossa adoração. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós estamos aqui para restaurar o nosso altar. Nós entendemos que não existe santidade sem sacrifício. Ei, meu irmão, escute. Não existe. Escuta. Olha para mim e já continua. Já nós vamos continuar adorando. Escute. Você lembra que eu disse que o fogo... Vocês entendem por que Nadab e Abihu morreram? Porque o fogo deles não tinha sacrifício. O fogo deles não tinha passado por um altar de sacrifício. Porque a carne deles não tinha morrido. Você sabe por quê? Se você ler um pouquinho mais pra frente, diz que Nadab e Abihu foram colocar fogo no incensário bêbados, totalmente carnais. Lá em Siló tinha 2 altares, eu disse, só que não terminei. A palavra altar, criada para esse santuário em Siló, ela se chamava Mizré, e ela tinha uma conotação positiva. Existia um altar que possivelmente foi levantado em cima das cinzas. E nessa mesma passagem de Siló, os historiadores dizem que tinha outro altar. Esse outro altar, ele tinha uma conotação negativa, se chamava Bamote. Eu entendi isso algo, irmãos, é muito tremendo. Porque nós temos que adorar no altar certo. Existe um altar correto, um positivo, de aprovação. Mas existe altar que é incorreto. Quem sabe é duro o que eu vou te dizer, mas tem gente que sacrifica à toa. Tem gente que sacrifica em altar de reprovação. Mas eu creio que nós estamos entendendo o caminho por altar correto. Aquele altar de reprovação carnalmente nunca poderia ser apresentado no incensário.
e a glória. O incenso tem cheiro. Eu usei a figura de linguagem do churrasco, eu sei que é muito conhecida para você, e foi que o Espírito Santo disse para mim: o maior sacrifício que eu recebo é aquela carne que é queimada. E eu sei que uma das coisas mais difíceis é a gente matar a nossa carnalidade, é deixar o Espírito Santo queimar o que é carnal dentro de nós. Só que é lindo o fogo do altar de sacrifício alimentava o incensário, que diz Apocalipse capítulo 6, que são como um cheiro agradável às narinas de Deus. E nessa manhã, quando o Senhor falava isso comigo, eu imaginava Deus. E a gente sabe muito bem o que é fazer um churrasco. Nós aqui na região sul sabemos muito bem o que é você fazer um churrasco e colocar na mesa e ter alguém sentado com você na mesa. É um altar de comunhão. É um altar de comunhão. Quando a minha carne morre, eu entendo que eu estou estabelecendo um altar de comunhão com Ele. Oh meu Deus, que coisa linda! Deus está restaurando altares aqui. Deus está pegando gente da cinza e vai colocar fogo novo aí dentro. Escuta o que eu falo para você. Você é Ana. Escute o que ele diga, eu quero terminar com isso. E sabe o que é tremendo, que nós vamos falar no outro domingo? E o livro de Hebreus é muito claro que nós temos um sumo sacerdote, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu imagino assim? Jesus cutucando o Pai, e Ele falando assim: ei, me deixa, filho, porque eu estou com os anjos que me adoram. Ei, mas olha lá para a igreja agora. Ele fala: não, a igreja não me adora. A igreja sacrifica em altar estranho. Ele fala: não, lá tem uma Ana. Ana? Sim, Ana. Lembra dela? Ana, ela é aquela que todo ano chora na tua presença e leva. Aí o fogo do sacrifício de Ana, aquela carne começa a subir e chega às narinas do Senhor. Eu quero profetizar essa palavra hoje aqui nessa igreja, que o teu sacrifício vai começar a queimar a tua carne. Ei, meu irmão, mas deixa queimar. Deixa queimar. Quando o fogo começar a pegar e te arder, deixa queimar. Que você nunca mais vai se esquecer que quanto mais queima, a gente só sente o cheiro da carne, irmão, queimando. Não é a fumaça, não é o fogo. O que cheira é a carne. A carne queimando é agradável. Deixa queimar. Deixa Ele te queimar agora. Adora Ele. Ei, agora Ele está olhando lá de cima e está cheirando. Está cheirando. E Ele vai dizer assim: ei, Ana, vai em paz. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. É desse jeito, deixa queimar aí dentro. Deixa queimar, deixa queimar. Ei, levante seus braços, vamos adorar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar. Vamos aplaudir pra ele. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar, deixa queimar.